Eu apenas creio que Deus existe e que Jesus foi o nosso libertador. E você aí, meus irmãos, crer também que Jesus foi nosso libertador? O semeando da palavra de hoje é sobre isso, que Jesus veio para nos libertar. Você crê? Porque eu creio, meu irmão. Então vamos hoje para mais um semeando da palavra. No Evangelho de João 20, capítulo 20, versículo 31, a gente vai encontrar um pouco mais sobre isso. João 20, capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Glória a Deus. E a gente também vai encontrar no Evangelho de João, né, que Jesus chama como Jesus se chama, né, como Jesus mesmo se chama. Então a gente vai estar encontrando em João 8:12. O que? O seguinte: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Quem andar com o Senhor Jesus nada, né, perde, porque vai ter a luz da vida, a gente vai enxergar, né, vai ver todas as bênçãos, né, sobre a nossa volta, que foi entregue por Jesus, né, para nos libertar. Jesus, ele veio para nos libertar. E como é que Jesus descreve uma pessoa que vive em pecado? Como é que Jesus descreve, né, uma pessoa que anda em pecado, uma pessoa que anda no caminho do pecado? Como é que Jesus descreve essa pessoa? Vamos encontrar também no livro de João 8:34. João 8:34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, Jesus, ele descreve a pessoa que vive em pecado o quê? Aquele que serve o pecado, né? Aquele que serve o pecado, aqui está escrito, né? Aquele que serve o pecado é servo do pecado, é servo do pecado. Jesus, ele também disse para aqueles que não ouvem a palavra dele. Jesus, ele também falou para aqueles que não escutam, não param para ouvir a palavra do Senhor, escutam bem para obedecer, né? Que a gente deve escutar a palavra, tudo que está aqui, porque tudo que está aqui na Bíblia é a verdade do Senhor. Então a gente deve sim ouvir o que o Senhor nos fala para obedecer a palavra do Senhor. E a gente vai encontrar também em João, capítulo 8, 47, versículo 47. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Aquela pessoa que não é de Deus, por isso que não escuta, né, as palavras de Deus. Não ouve, não para ouvir a palavra de Deus. Então só quem é de Deus para ouvir as palavras do Senhor Jesus. E também a Bíblia, né, a palavra do Senhor nos diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então a fé é tudo, é o que mais importa pra gente, é a fé, porque a gente tendo a fé em Deus, a gente tem todas as bênçãos do Senhor sobre a gente. O importante é isso, você ter a fé. E a fé vem de ouvir também a palavra de Deus. Então, quanto mais você ouve, né? Quanto mais você ouve as bênçãos do Senhor, mais fé você tem. Sua fé cresce, né? Então é isso, é você ouvir. Então, aquela pessoa que não ouve a palavra do Senhor, né? Então não serve ao Senhor. A Bíblia também diz que o pecado, né, que o salário do pecado é a morte. E onde a gente encontra isso? Onde está falando mais sobre isso? Em Romanos 6:23. Romanos 6:23. Está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor.
Então, o salário do pecado é a morte. Aquele que vive em pecado, seja qual for o teu pecado, é a morte. Você vai colher o fruto deste pecado é a morte. E a morte eterna, né? Uma morte que não tem vida após ela. Mas quem vive com Jesus, quem teme ao Senhor Jesus, a Deus, né, que vive no caminho certo do Senhor, ele vai ter a vida eterna, que não é aqui na terra. Terra a gente só estamos dando um passeio, é onde a gente está sendo provado, né, para provar lá na glória. Então, aqui na terra a gente estamos sendo provado, é o momento da gente ver qual direção que a gente vai seguir. Só tem duas direções, né? A do Senhor e a gente sabe que é a do mundo, que é do inimigo aí. Mas se você seguir a estrada, né, com Jesus, seguir a cruz, o Espírito Santo de Deus, você vai ter a vida eterna. Quando a gente passar dessa carne, que não é nada pra gente, a gente sim vai viver eternamente ao lado do Senhor. Então olha que glória. E aquele que vive em pecado aqui na terra, ele não vai ter direito a essa vida. Certo? Então vamos lá, meu irmão. A Bíblia diz que o resultado do pecado é a morte, certo? Então a gente já viu que realmente o salário do pecado é a morte. Pecado. Vamos lá, hoje eu quero fazer uma brincadeira com vocês, né? Eu vou estar falando com vocês, aqui eu vou dar um certo tempo aí para vocês também responderem aí, né? Onde você tiver aí, você tiver um papelzinho, escreva. Se não tiver na sua cabeça mesmo, olha aí, analise se você está ouvindo, né, do Senhor aí, muito está ouvindo mais a palavra do Senhor, está aí firme, né, para me responder o que eu vou falar agora, as perguntas que eu vou falar com vocês. Então vamos lá. Das seguintes palavras, escolhas que apresentam o pecado. Das seguintes palavras que eu vou falar aqui com vocês, vocês analisem aí a qual que eu tô falando que é do pecado, né? Que é as coisas do pecado que a gente não deve seguir. Caminhar em trevas é pecado? A fé é pecado? A escravidão é pecado? Desobediência é pecado? A mentira é pecado? E aí, minha irmã? E aí, meu irmão? Tá analisando aí o que é pecado? Incredulidade é pecado? A salvação é pecado? Promotores da maldade é pecado? E aí, meu irmão? Qual foi as tuas respostas aí, né? Qual foi as tuas respostas sobre estas perguntas que eu te fiz? O que você acha que é pecado, né? Eu vou agora responder para vocês o que é pecado. Pecado é caminhar em treva. Isso sim é pecado. Fé é algo que te deixa mais próximo e mais perto de Deus. A escravidão, ela te deixa longe do Senhor. Você ser escravo do pecado, né? Escravo do teu corpo, escravo do mundo, isso te deixa mais longe do Senhor. Desobediência. A desobediência também te deixa longe, distante do Senhor. Longe. Saiba disso, que também é pecado a desobediência. E a mentira? Muita gente aí gosta de mentir, né? Soltar nem que sabe uma mentirinha pequenininha, né? Diz, não, eu só tô mentindo. É mentira, meu irmão. E a mentira mostra quem é teu pai, que é Satanás. Então, aquele que mente cada vez mais longe do Senhor. A incredulidade também te deixa longe do Senhor, muito longe. Você não acreditar, não crer nas palavras que o Senhor te diz, não crer que o Senhor existe, não crer no Espírito Santo de Deus, isso te deixa muito distante do Senhor. E a salvação? Lógico que não. A salvação é algo que vamos nos deixar muito mais perto, mais pertinho do Senhor, né? Em toda a glória aí é a salvação. Glória a Deus. Promotores da maldade é pecado. Porque aqueles que praticam maldade, seja ela em pensamento, em falar para atingir alguém, ou até com tuas próprias mãos mesmo, em fazer algo para
fazer a maldade ao outro, ao teu irmão, isso te deixa muito longe e distante de Deus, tenha certeza disso. Então essa foi uma pequena brincadeira aqui, né? Para você aí analisar se você tá mesmo firme. Eu creio que você aí tem acertado todas também. Se você acertou todas, deixa aqui também no comentário, que eu quero saber se você acertou todas, tá bom? O que a pessoa enfrenta ao escolher e continuar no pecado? O que é que a pessoa enfrenta em escolher caminhar com o pecado? Caminhar desobedecendo a Deus. O que é que a pessoa enfrenta? Vamos lá ver? Vai estar em João 3,36. Vamos lá, né? É João 3,36, está escrito: aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aquele que escolhe viver no pecado vai ver a ira de Deus sobre ele. A ira de Deus, meu Deus do céu, é uma das coisas que eu mais tenho medo, mais temo na minha vida, é a ira do Senhor. Porque a gente que conhece a palavra, a gente sabe que a palavra do Senhor não é brincadeira. E tudo que o Senhor fala, tudo que o Senhor fez, né? Tudo que Ele falou, Ele fez. Tanto com Jesus, tanto com tantos outros, Abraão, Josué, Daniel, Elias, tantos que está aqui na Bíblia. O Senhor fez, o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. Então eu temo muito, né, aí o Senhor, porque Ele sim, o que Ele fala aqui na Bíblia é verdade. E é muito difícil a gente ver, ouvir que aquele que servia ao pecado, aquele que seguia o pecado, ele vai ver a ira de Deus. Meu Deus, eu fico teimosa, né? Tremosa, porque a gente sabe que Deus, as únicas mãos que a gente deve temer é as mãos de Deus. Porque Ele sim é amor, mas também é justiça. Saiba disso. E a justiça de Deus não tem volta. Saiba disso, meu irmão. É uma justiça reta e correta. É a justiça de Deus. Na Bíblia, lemos sobre o pecado. Na Bíblia também tem, falando mais, né? Lemos mais sobre o pecado. Vamos lá, vamos ver mais sobre o pecado, né? Você está agindo aí, seguindo aí, meu irmão, o pecado. É em Isaías 59, no versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. O vosso pecado, aquele pecado que você está aí seguindo, vai te afastar, ele vai te encobrir, né? Ele encobre o teu rosto, a face do Senhor de ti, ele encobre. Então, como eu falei para vocês que estão seguindo, meus irmãos, aí o pecado, vocês estão seguindo, estão tentando, mas não conseguem, né? Por alguma coisa, vocês acham que está fazendo certo em seguir o pecado, certo? Mas o pecado, ele te cobre, né? Ele cobre a face do Senhor de chegar até você. Você não ouve o Senhor, você não tem as bênçãos de Deus. Você não, Deus não ouve o que está acontecendo com a tua vida. Deus não está te vendo. Você está coberto para os olhos do Senhor. É a mesma coisa de você estar em pecado, você está sujo, você está imundo. Então imagina como é que você vai chegar até o Pai. Não tem, Ele não está te vendo. Ele não está te vendo para te abençoar, para, né, estender as mãos até você. Então você que segue ao pecado, saiba que você está aí, né, como diz a palavra, com seu rosto está vedado, está tampado para o Senhor, né? Para que vós não ouça. O Senhor, Ele não te ouve, Ele não te ouve, Ele não ouve tuas orações, Ele não ouve tuas súplicas, né? Teu pedido de misericórdia. Deus não está te ouvindo. Então tenha certeza que para Deus estar contigo, para Deus te abençoar, você tem que estar limpo para a presença do Senhor. Então se edifique aí, meu irmão, se edifique e se permaneça firme, para que Deus possa te ver, Deus possa te abençoar. Esteja aí na presença do Senhor, saiba disso. Então no Novo Testamento também lemos,
né? Vamos ver um pouquinho aqui a mais o que é que o Senhor tem a nos dizer. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todos nós estamos aqui, né, vivendo, e às vezes a gente se peca, às vezes a gente estamos em pecado, porém não conhecemos, porque não vemos a palavra de Deus, não ouvimos a palavra de Deus. Mas quando a gente conhece, a gente sim pode seguir um novo caminho, o caminho da luz, que é o caminho do Espírito Santo de Deus. Então todos nós somos pecadores, né? Somos merecedores da ira de Deus. Porém, aqueles que estão se limpando para estar próximo do Senhor, baseado no versículo, né? O que a gente vai achar? Qual é os pecados, né, que mais a gente vê, mais a gente ouve, né? Quais são os pecados aí? Que é a maldade, as transgressões, a desobediência, o desejo e pensamentos. Tudo isso é um certo pecado que vai te distanciar do Senhor, né? Todos os pecados que o Senhor fala na Bíblia, que não são só esses, são vários outros, né, que a gente tem. Então é algo que a gente pode sim estar seguindo, servindo ao Senhor, se limpando para estar próximo. E saiba que aquele que mesmo sabendo que faz pecado, que está agindo com o pecado, que está sendo servo do pecado, né, está ficando mais distante do Senhor, ele vai ver a ira do Senhor. Meus irmãos, isso é tremente, isso deixa a gente trêmulo, né? Muito medo, porque imagina, Deus irado com você, comigo, misericórdia, Senhor. Então, eu tenho muito medo da ira do Senhor. Então, quando a gente tem medo do nosso Pai, né? Quando a gente tem medo para não fazer aquilo que vai desagradar o nosso Pai, a gente vai buscar o que a gente está fazendo errado, o que a gente pode consertar, o que a gente pode fazer para estar mais próximo do Pai, certo? Então é isso a mensagem do Senhor hoje para você. Espero muito que tenha te acrescentado, tá? Espero muito que o Senhor tenha falado contigo, né? Vamos ficar temente ao Senhor, meus irmãos, porque o dia final está chegando, né? Tem muita coisa que já está acontecendo. Então é a hora da porta estreita. A porta está estreita, meu irmão. A porta está estreita. Vamos servir de todo o nosso coração. Não olhar o que estão falando, o que estão fazendo, o que estão dizendo. Vamos prestar atenção mais nas nossas obras, de cada um. Isso é individual. A tua salvação é individual. Pensa em você, pensa na tua salvação. Tua mãe não vai poder salvar você, teu pai não vai poder te salvar, você não vai poder salvar teu filho. É individual. É cada um, as obras de cada um que vai ser vista aos olhos do Senhor. Então vamos, meus irmãos, pensar mais sobre isso, obedecer mais o Espírito Santo de Deus. Então é só isso que eu tenho a dizer a vocês. O Espírito Santo de Deus me usou até aqui. Espero muito que tenha chegado aí até você essa palavra, tá? Que o Espírito Santo de Deus toque hoje na tua vida, na tua casa, na tua família. Todas as bênçãos do Senhor possam chegar nas tuas mãos. E que o Espírito Santo de Deus te abençoe aonde teus pés tocar, aonde a tua voz chegar, que seja para a glória de Deus. Glória a Deus, que o Espírito Santo de Deus te abençoe. Grande beijo, fique na paz.